na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, fazer uma exposição de palavras, e Deus que abençoe a todos quantos vão ouvir a minha voz através dessa exposição de palavras de Deus. A Bíblia Sagrada fala em Hebreus 13:8, especificamente, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia Sagrada fala em João 8:58, Jesus falou que antes que Abraão mesmo existisse, disse Jesus, eu sou. Em Êxodo 3:14, o Senhor falou a Moisés e disse, o eu sou me enviou a vós. Quando Deus chamou Moisés no Monte Horebe, ao pé do Monte Horebe, em um sarçal em chama, Deus se manifestou no meio do fogo e disse a Moisés, Moisés, vai no Egito, liberta o meu povo da escravidão de Faraó e diga a Faraó e todas as autoridades existentes no Egito que o eu sou me enviou a vós. O eu sou é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e todo o poder está concentrado em suas mãos. Ele tem domínio sobre o reino dos homens, e ele é o Deus dos exércitos por excelência. É ele que governa este universo, e tudo o que acontece e que vai acontecer e que aconteceu, nada teria acontecido se não fosse pela sua soberana vontade e a sua soberana ação. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 que Jesus estava presente no ato da criação. Em Apocalipse 1:4, a Bíblia Sagrada nos revela que Jesus era, ele é e ele há de vir. Então, ele é onipotente e onipresente e onisciente, está em todos os lugares e todo o poder está concentrado em suas mãos. E Deus, nesses últimos dias, ele quer usar o seu povo para realizar a sua obra em toda a sua plenitude. E Deus não gosta de frouxo, de tímidos. A Bíblia Sagrada nos revela que os tímidos não vão herdar o reino de Deus. Deus quer homens e mulheres que se coloquem na sua presença, se coloquem na brecha, toquem a buzina em Sião, como Deus falou a Ezequiel e a Joel, e se coloque como um porta-voz, um atalaia, uma autoridade para expor as suas grandes verdades sobre essa terra. E o Senhor Jeová sempre fez milagres e grandes maravilhas, e a obra de Deus se criou e aumentou em franco progresso nos tempos de Jesus, devido aos milagres que aconteceriam. Se não fosse assim, o povo não creria. Jesus falou em João 4:48, que se o povo não vir de sinais e milagres e maravilhas, o povo não crerão. Foi por isso que Nicodemos foi ter com Jesus no Evangelho de João capítulo 3, foi ter com Jesus na calada noite e disse ele, Senhor, eu sei que tu é um mestre vindo de Deus, porque senão estes sinais não aconteceriam se Deus não fosse com ele, contigo, na verdade. E Deus quer operar milagres e grandes maravilhas, ele é o mesmo. Ele curava no passado e cura no presente. Ele libertava os oprimidos do diabo no passado e liberta no presente. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é um Deus que faz milagres espirituais e em todos os segmentos da vida do ser humano que confia plenamente nos seus princípios. Ele opera em todos os ângulos da vida, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, materialmente. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E diz a Bíblia que a bênção de Deus ela vem transbordando, recalcada e sacudida sobre a nossa vida. Ela nos acompanha, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Todos quantos se propõem a andar na sua presença são mais do que vitoriosos, nunca são derrotados. Se você olhar na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse,
nos 39 livros do Antigo Testamento e nos 27 do Novo Testamento, você não vai ver um cristão que confiou plenamente na presença e no poder de Deus e andou devidamente diante dos seus olhos que fosse um vencido, um derrotado. Jesus é o mesmo. Ele operava e ele continua a operar. E ele não quer frouxo na sua obra. Ele quer pessoas que se coloquem na brecha, que se propõem a se colocar na sua presença e cumprir o ide de Jesus, que Jesus falou nos evangelhos. Ide e pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, só porém o que não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então nós temos autoridade da parte de Deus para vencer todos os obstáculos da vida. Quando Josué enviou 12 espias a espiar a terra de Canaã, 10 espias eram frouxos, eram tímidos, eram covardes, e apenas Josué e Caleb se colocaram na presença de Moisés, e esses dois, Josué e Caleb, foram os dois que entraram na terra, os outros 10 pereceram porque eram covardes. Quando Deus chamou Gideão, que Gideão estava malhando trigo no lagar, e Deus perguntou a Gideão quantos soldados ele tinha ao seu dispor para ir à guerra, e Gideão dissera que tinha 32 mil soldados para ir à guerra. Mas Deus não precisa de muita gente para vencer as suas batalhas, quem confia nele é mais do que vencedor, nunca é derrotado. E Deus falou a Gideão, Gideão, brade com grande voz e diga aos covardes que voltem para casa, que eu não preciso deles para ir à guerra. E 22 mil soldados desses 32 mil eram frouxos, voltaram para casa e não foram à guerra com Gideão. E Deus dissera a Gideão, é muita gente ainda, Gideão, leva esses 10 mil às águas, e acontecerá que aqueles que beberem água como os cães bebem a água, lambendo a água, deixando de vigiar, porque era época de guerra, de turbulência, e era para beber água em vigilância, não soltar as armas e não se debruçar sobre as águas como os cães se debruçam sobre as águas. E dos 10 mil soldados que restaram, daqueles 32 mil, 9.700 soldados lamberam as águas, beberam água como os cães bebem água. E Deus dissera a Gideão, manda esses 9.700 soldados embora, porque eu não preciso de covarde na minha obra, de frouxo na minha obra, porque os frouxos não vão herdar o reino do céu, os frouxos são vencidos e derrotados, e nós não somos frouxos. Sobrou apenas 300 soldados, e Deus disse, Gideão, com esses 300 soldados você irá à guerra, e Gideão foi à guerra com os 300 soldados, e foi um grande vencedor, porque Deus pelejou aquela guerra. Por isso que tem esse ditado, essa pregação que falo muito nos dias de hoje, e que Deus venceu os 300 de Gideão. É assim que aconteceu a história. E Jesus, nesses últimos dias, sendo ele o mesmo, ele não mudou. Muitos pensam porque ele foi crucificado no Calvário, ele foi vencido. Mas eu quero dizer para aqueles que pensam que Jesus foi um vencido, morreu a sua carne, o seu corpo inerte, humano, ali no Gólgota, em Jerusalém. Mas eu quero dizer a todos quantos vão ouvir a minha voz, leiam o capítulo 19 do livro de Apocalipse de São João, que vocês vão ver quem é Jesus hoje. Jesus assumiu a forma corpórea de um ser humano e sofreu agrúrias, perseguição, cuspiram em seu rosto, açoitaram, colocaram nele uma coroa de espinho, julgaram e condenaram indevidamente, levaram ele a um tribunal e posteriormente à morte e morte de cruz, porque estava escrito e tinha que se cumprir. Mas leia o capítulo 19 de Apocalipse de São João, que você vai ver quem é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. E leia o capítulo 20 de Apocalipse, que você vai ver que você vai ter que comparecer na presença dele. Os vivos e os mortos, ninguém vai escapar da presença de Jesus,
porque o capítulo 20 de Apocalipse fala de um grande tribunal, e nesse grande tribunal todos hão de comparecer ante a sua presença para ser julgado pelo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ninguém vai escapar desse julgamento. Capítulo 19 de Apocalipse, você vai ver quem é Jesus hoje. E no capítulo 20 de Apocalipse, você vai se deparar com uma grande verdade em que você vai ver que você vai ter que comparecer ante esse grande tribunal, chamado o Grande Trono Branco, Tribunal de Cristo. Grandes, pequenos, ricos, pobres, aqueles que se acham poderosos, donos da verdade, aqueles que se colocaram no pedestal do orgulho, da fama e da prepotência, vão ter que dobrar os seus joelhos e confessar para a glória de Deus que Jesus Cristo é o único Senhor. Então é melhor nós confessar hoje, enquanto temos fôlego de vida. Nós o amamos e guardamos a sua palavra e sabemos que ele é poderoso e ele está chamando pessoas para se colocarem nas frentes de batalha, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. É contra o pecado, é contra a imoralidade, é contra a promiscuidade, é contra a iniquidade, é contra a degradação moral, é contra tudo aquilo que traz prejuízo para o ser humano. E Deus que te abençoe e te guarde para que você possa ser um valoroso servo de Deus, para que você possa ser uma pessoa que se coloque na brecha, que toque a buzina em Sião, que seja um porta-voz do Evangelho, que tenha coragem na tua vida, porque Jesus não gosta de frouxo. Deus que nos proteja, nos guarde e nos conceda a sua graça e que te abençoe para que você possa compreender e entender a verdadeira, perfeita e agradável vontade de Deus para com a tua vida, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Me ajude a divulgar esses vídeos e distribua entre os grupos de WhatsApp e na rede social e dê o seu like e se você tiver condições, se inscreva no canal para que nós possamos evangelizar os povos, porque o dia em que este evangelho do reino for pregado a todas as gentes, e então virá o fim, e Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de valor, que tenham coragem e se coloquem na sua presença para fazer a sua obra e divulgar o seu evangelho na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que a graça de Deus seja sobre nós para todo sempre. Amém.